Ei, crianças, tudo bem? Hoje, terça-feira, né, dia 8 de setembro. Vocês estão descansados, né? Vieram aí do feriado, ficaram 3 dias sem aula, sábado, domingo e segunda, e vamos retornar hoje então, né? Meninos, primeiro eu quero falar uma coisa. Hoje a tia está gravando num lugar diferente, então não tem o coração que a tia sempre coloca para vocês, né? Aquele coração que sempre me acompanha desde o primeiro dia de aula. A tia não trouxe. Então quero pedir desculpa que hoje vai ser sem o coração, mas vocês estão aqui, ó, no coração da tia, tá bom? A aula de hoje de ciências, eu vou dar uma revisada sobre os animais vertebrados. Na outra aula ficou muito corrido, né? Que a tia leu. Então hoje eu vou falar dando uma recordada sobre os animais, né? Vertebrados e a classificação de cada um, tá bom? Mas se continuar com dúvida, pode pedir a mamãe para avisar a tia. Tia, nós não entendemos ainda, tá? Que eu vou explicar quantas vezes forem necessárias. Mas eu quero abrir minha aula aí pedindo desculpas porque eu não estou com meu coração aqui, tá bom? Mais breve ele vai estar comigo de novo. Então, desculpem aí. Então, vamos lá, né? Então, terça-feira, dia 8 de setembro de 2020. Continuem em casa, meninos. Lave bem as mãos com água e sabão. E se forem às ruas, né, usem máscaras. Não esqueçam, ok? Então, vamos lá. Então, para iniciar, né, quero lembrar para vocês o que são animais vertebrados. Quem está nesse meio aí, né, de vertebrados? O que são? Então, vamos lembrar? Então, animais vertebrados, né, são todos aqueles que têm coluna vertebral, tá? Isto é, tem o esqueleto ósseo. Então, nós somos animais vertebrados? Somos, né? Primeiro que o humano é um animal, vocês já sabem disso, né? Nós já falamos outras vezes. E segundo, porque nós temos esse esqueleto. Então, nós somos animais vertebrados, tá? Assim, né, como o gato, o cachorro, a cobra, a girafa, o pato, o peixe e vários outros, né? Esses animais vertebrados que possuem vértebras, né, que possuem o esqueleto, eles são classificados em 5, tá? Tem 5 tipos desses animais aí, 5 tipos de classificação dos vertebrados, tá? Que nós vamos falar agora um pouquinho de cada um, as características de cada um. Como a tia falou, eu tô dando uma revisão, uma lembrada para vocês em o que é isso, tá? Então vamos lá, olha. Essa classificação são os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos, tá? Todos esses 5, eles são animais vertebrados. Então, vamos repetir quem são os vertebrados. Os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos, tá? Todos esses são animais vertebrados. Agora, nós vamos falar um pouquinho de cada um. Vamos começar, né, com os mamíferos. Os mamíferos, por que eles são chamados de mamíferos? Porque eles mamam, né? Na mamãe. Eles saem da barriga da mamãe e mamam. Então, nós somos animais mamíferos, vertebrados mamíferos, porque nós mamamos e saímos da barriguinha da mamãe. Como nós saímos da barriguinha da mamãe, nós somos animais vivíparos, que nascem das mamães. Ô tia, mas me fala uma coisa então. Nós somos vivíparos, que nós nascemos lá, né, na barriga da mamãe,
E tem também peixe que é assim. Que animal que tem que é assim também? Então, nós não falamos peixe, né? Nós falamos mamífero aquáticos. E também nós temos um único mamífero que voa. Nós fizemos atividades, né, sobre os mamíferos aquáticos e vimos que quais são esses mamíferos que são aquáticos? O golfinho, a baleia e o peixe-boi. Tem outros, tias? Com certeza pode ser que tenha. Só que agora a tia não se recorda para falar com vocês, tá? Então, os mamíferos aquáticos, baleias, golfinhos, peixe-boi. O único mamífero que voa, o morcego. E tem aí também, né, o gatinho, o carneiro, o canguru, vários outros. Então, esses são vertebrados, vivíparos que nascem da barriguinha da mamãe e eles mamam. Por isso, eles são chamados de mamíferos. Todos têm a pele coberta por pelos, né? E eles... Ah, tia, mas e o golfinho, o peixe-boi e a baleia também tem pelos? Em algum lugarzinho ali do corpo, eles têm pelos, tá? Outra coisa também que eu queria falar com vocês. As características do mamífero é ter o corpo coberto por pelos, né? Ou possuir pelos sobre o corpo. Em algum lugarzinho do corpo vai ter pelos. Respirar por pulmões, né? E mamam quando filhotes. Então, essas são as características do mamífero. Então, recordando, todos os animais vertebrados têm vértebras, né? Tem o esqueleto, ok? Desses vertebrados, eles são classificados em 5, que são os répteis, os anfíbios, os mamíferos, os peixes, anfíbios, e as aves, né? Então, 5: peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Nós estamos falando dos mamíferos agora, que são nós. Eles são vivíparos que nascem da barriguinha da mamãe. Eles são mamíferos que mamam, né? E tem o corpo coberto por pelo, ou então tem pelo em alguma parte do corpo, ok? Então, beleza. Vamos para o próximo, então. E qual que é o único mamífero que voa? Morcego. Isso mesmo. Então, vamos para o próximo aí. Os répteis. Os répteis, para começar, eles são ovíparos. Por que eles são ovíparos? Porque eles nascem de ovos. Só os répteis que nascem de ovos? As aves também, né? As características aí dos répteis, então, né? Eles nascem de ovos, eles são ovíparos. Eles têm o corpo coberto por pelo? Não, né? Então, olha lá. As serpentes, né? Comumente chamadas de cobras, jacarés, os lagartos, camaleões, as lagartixas também são exemplos de répteis, tá? Então, os répteis são esses que rastejam, né? Que não ficam em pé. Outra coisa também que eu queria falar com vocês. Os animais que têm 4 patas são quadrúpedes. E os que têm só 2 pés, né, 2 patas, são bípedes. Então, uma coisa que a gente não pode esquecer. Nasceu da barriguinha da mamãe, são vivíperos. Nasceu dos ovinhos, ovíparos. Mamou e nasceu da barriguinha da mamãe, né? São os mamíferos que a tia falou aí, vivíparos. Os ovíparos nascem dos ovos. Tem 4 patas, quadrúpedes. Tem 2 patinhas, bípedes. Então, vamos lá agora dos répteis, né? Vamos para as aves. As aves todas possuem bico.
bico. Isso é uma característica delas, tá? Possuírem bico e penas. Para que servem as penas? Para facilitar, né, que elas voam, né? Que elas pelo menos um pouquinho saem ali do chão. Então vamos às características das aves. Locomovem pelas patas, né? São então bípedes. Todas as aves nascem de ovos. Se elas nascem de ovos, elas são ovíparos, né? Tem asas e apenas poucas espécies não podem voar. Então todas elas têm aves. Só que todas voam. A galinha vocês vê voando por aí? Não, né? A galinha mesmo nós já sabemos aí. O pato vocês veem voando por aí? Não. Possuem bico, né? E tem o corpo coberto de penas. Foi o que a tia falou aqui agora. Então são os pássaros, as galinhas, os gaviões, os avestruzes, as corujas, os patos, são alguns exemplos de aves. Então vamos recordar. Vertebrados porque possuem esqueleto. Mamífero porque mama. Vivíperos porque nasce da barriguinha da mãe. E ovíperos que nascem dos ovos. Então vamos para o próximo. Os peixinhos. Então olha lá os peixes, né? Os peixes colocam seus ovos na água, então eles são ovíparos. Fora do corpo da mamãe, né, da fêmea, que quando estão prontos, eles nascem sozinhos e saem nadando, né? Não é como as aves que têm ovos, mas a fêmea fica ali, né? Chocando aqueles ovinhos, né? Igual a galinha choca, os passarinhos e vários outros aí. A respiração dos peixes, né? É diferente dos nossos. Por quê? Nós respiramos pelos pulmões. Já os peixes não. Os peixes eles respiram por brânquias ou guelras, que é essas abertinhas que tem aí, né? Igual o desenho do tubarão lá no livro, na página 104. Ele tem um abertinho, aquilo ali que é a respiração dele. E debaixo da água tem o oxigênio que eles necessitam. Só que só o peixe consegue respirar. Nós conseguimos pegar aquele oxigênio? Não, porque nós temos pulmões. Então, nós não vamos conseguir respirar por lá, né? Os anfíbios. Os anfíbios têm uma coisa muito interessante aí, ó. Os anfíbios, né, passam por uma mudança no formato de seu corpo quando ocorre o desenvolvimento para a fase adulta. Então, os anfíbios, eles nascem na água e quando crescem, alguns ficam sendo terrestres. Eles nascem aquáticos e ficam sendo terrestres, né? Esses são os anfíbios aí, que é o sapo, né, o caso, né, do sapo, das rãs, as pererecas, as salamandras também, tá? O girino, né, eles nascem girino, tem uma metamorfose que na fase adulta eles passam para a parte terrestre. Então, vamos ver qual que é o outro. Então, meninos, vamos fazer uma geral, que foi o que a tia falou que eu ia falar com vocês. Animais vertebrados, porque possuem esqueleto. Eles são divididos em 5, que são eles: os anfíbios, os peixes, os mamíferos, as aves e os anfíbios, peixes, aves, mamíferos e os répteis, né? Os mamíferos são vivíperos porque nascem da barriga da mamãe e mamam. Tem os que nascem pelos ovinhos, que são os ovíperos. Outra coisa, se o animal tem 4 patas, eles são quadrúpedes. Se
Se tem duas, eles são bípedes. Os animais que são terrestres respiram pelos pulmões, e os peixes, né, que são aquáticos, eles respiram por guelras ou brânquias, ok? As características, né, por exemplo, das aves são que possuem bico e penas. Dos mamíferos, todos têm pelos, né, em alguma parte lá do corpo. Os anfíbios, eles nascem na água e depois eles podem virar terrestre, né? Nasce da água e depois vão para a terra. E assim por diante, né? Como a tia falou, né, com vocês, eu não vou demorar nesse vídeo, tá? Porque eu quero que vocês entendam o que nós estamos falando, né? O que são vertebrados. Se mesmo que essa aula de hoje vocês não conseguiram identificar, né? Não conseguiram entender, a tia repete outras vezes e vou dando atividade também, ok? Então peguem um livro lá na página 112 para a gente ver a importância dos animais vertebrados. Eles são importantes aí, né? Então é só 2 páginas, vamos falar aí rapidinho. 2 não, 3, desculpa. E tendo dúvida, voltem a falar com a tia. Então, olha, a importância dos animais vertebrados. Todo animal que existe em nosso planeta é importante para as pessoas. Essa importância pode ser direta, quando se utiliza o próprio animal ou algo que ele produz. Muitos animais são importantes para o homem, pois lhe servem na alimentação, no trabalho, no transporte e etc. Observe o que eles nos fornecem. Então, olha lá, olha, a galinha, né? E o galo, os outros que estão ali, olha, as aves ali, né? A galinha e o galo que tá aí. Carne e ovos. A cabrita, né? Mais a vaca, leite, carne, couro. Os porquinhos, banha e carne. Olha a vaca lá, né? Leite, carne, couro e o chifre. E os peixes, né? A carne também que nos fornece. Então, esses vertebrados que a gente falou, né? Esses classificados aí, essas 5 classificações são muito importantes para a gente também, tá? Tanto na nossa alimentação como no transporte também, né? Igual o cavalo. Ele ajuda no transporte, né? Com carroças e assim por diante. Então, olha lá, olha, muitos animais vertebrados são úteis ao ser humano. Agora, marque as opções certas para cada afirmativa. A. Fornece leite. Quem fornece leite? A vaca e a cabra. Quem fornece carne? O porco, o bode, o peixe, a vaca, a galinha. A abelha fornece o quê? O mel. Quem fornece a carne e a banha? E banha também o porco. E quem fornece ovos e carnes? A galinha. Aí tá pedindo os 2, tá? Ovos e carne, por isso nós marcamos só a galinha. Observe as figuras e circule os animais que são utilizados como meio de transporte. O cavalo, né? O camelo e o burro. Não tem como nós andarmos no cachorro, nem no gatinho e nem na cobra. E por último aí, né? Desenhe um animal que, além de ser bom companheiro, também faz a segurança em residências. Qual que é esse animal? Que é mamífero, né? Que é quadrúpede, que tem pulmões, que é vivíparo. Só pode ser o cachorro, o cão, né? Então, vocês vão desenhar ele aí e escrever o nome desse animal. Desenhe um animal que nos fornece carne.
Então, vocês vão desenhar o que fornece carne e escrever o nome dele aí, tá bom? Nós vimos vários outros aí. Então, beijos para vocês, fiquem com Deus. O que precisar, pode mandar mensagem para a tia, tá? Espero que tenha clareado aí a mente de vocês, mas se tiver outra dúvida, me chame. Beijos, beijos, beijos. Até a próxima aula.